Boa noite, amigos, amigas do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. É uma alegria muito grande estarmos reunidos aqui novamente em pensamento, em sentimento, para podermos estudar um pouquinho mais sobre os ensinamentos de nosso Mestre Jesus, sobre os ensinamentos da doutrina espírita. E para nós é uma alegria imensa podermos reencontrá-los, poder novamente trocar reflexões e assim irmos aprimorando nossa compreensão sobre a vida, sobre o sentido de tudo que nos acontece, o do porquê das coisas, porquê que estamos na Terra, porquê temos a família que temos e tantas coisas mais. Então, para nós é uma alegria imensa, indescritível. Queremos mais uma vez deixar registrado nossa gratidão pela oportunidade, pois ao compartilharmos com os outros, com vocês no caso, as reflexões que temos feito sobre o Evangelho de Cristo, sobre os ensinamentos da doutrina espírita, nós não temos a menor dúvida de que somos os primeiros beneficiados. Então, nós agradecemos, deixamos registrado o agradecimento e vamos agora refletir um pouquinho sobre o que nós tivemos em mente para esta noite de confraternização. Infelizmente não estamos juntos fisicamente, né? Não vou poder recolher os abraços que a gente tem recebido há algum tempo e fica para a próxima. Mas vamos lá. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre o que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E por que disso? Porque temos percebido ao longo dos últimos anos, das 2 últimas décadas mais propriamente, nos últimos 20 anos, que as pessoas nos perguntam: mas afinal de contas, por que o Espiritismo tem um evangelho próprio? O evangelho de Jesus não é suficiente? Será que não seria muita prepotência, muita pretensão de Kardec ter criado um evangelho? E isso decorre, para aqueles que não se debruçaram ainda sobre essa obra, num desconhecimento do que de fato é o Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, considerando a oportunidade que nos foi concedida de refletirmos um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, nós achamos interessante tratarmos desse assunto, até porque é um assunto que consta logo na introdução deste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e que muitas vezes nós pulamos. Muitas vezes nós vamos direto ao capítulo 1, pulando a introdução, o prefácio, pulando também toda a parte esclarecedora do motivo da obra, o objetivo da obra, como disse Kardec. E considerando que estas reflexões ficarão na página desta casa tão acolhedora, quem sabe outras pessoas não se interessam por descobrir, saber do que se trata o Evangelho segundo o Espiritismo, até para desmistificar a falsa ideia de que é um evangelho à parte. Não é isto. O Evangelho, como nós sabemos, tem etimologicamente a tradução da palavra o Evangelho significa a boa nova. Então, os evangelistas, que constam daquilo que nós chamamos Bíblia, aquele livro sagrado, a Bíblia, que é composto pelo Antigo e o Novo Testamento, e o Evangelho consta propriamente do Novo Testamento, vai ser trazido os relatos da vida de Jesus, os seus fatos, os seus feitos, os seus ensinamentos, por 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles vão tratar daquilo que eles lembraram a respeito dos ensinamentos do Mestre, daquilo que eles
ouviram ou aqueles que presenciaram. E se nós nos debruçarmos sobre o estudo dos feitos e ditos de Jesus nos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, muitas vezes nós não teremos condições de compreender o que de fato Jesus disse e por que ele disse aquilo. Muitas vezes nós até repetimos frases, às vezes até sem saber, que estão nos evangelistas. Nós repetimos, como diz Kardec, como aforismos, como máximas, achamos interessante, legal, mas não extraímos todo o significado, todo o sentido daquelas palavras concatenadas que trazem uma mensagem muito importante. Então nós vamos analisar primeiro isto. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Nada mais é do que uma análise, como disse o próprio Allan Kardec no objetivo da obra, uma análise da parte moral constante dos evangelistas. Os evangelistas, portanto, seriam aquelas 4 personagens que não necessariamente conviveram com Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João, repito. E por quê? Porque a gente vai assim memorizando, se afinando com o que consta ali das escrituras, para depois termos mais condições de nos debruçarmos sobre o que ali está e assim extrairmos a essência dos ensinamentos para aplicá-los em nossas vidas, seja para compreender o que nos acontece, seja para sabermos como proceder diante das situações e tudo mais. O que somos? Será que existe vida após a morte do corpo? Se existe, será que Jesus tratou disso? E se existe, onde ficam essas moradas, né? Olha só, essa frase muito conhecida: há várias moradas na casa de meu pai. Onde será que ficam essas moradas? Em que sentido vamos entendê-las? Moradas como delimitações espaciais onde nós habitaremos? Ou será que seriam também corpos físicos e tantas outras coisas? São reflexões que temos que fazer. Então Kardec, analisando o ensinamento das escrituras, ele constata que muitas pessoas até tentaram estudar o que ali estava registrado. Mas, diante de falta de alguns elementos que permitiriam compreender a mensagem, elas desistem. Então vejam, inicialmente poucos se debruçam para estudar as escrituras sagradas. E desses poucos, menor ainda é o número daqueles que compreendem. Sabedor disso, o nosso querido Allan Kardec, esse apóstolo de Jesus, vem e facilita para nós a compreensão dos ensinamentos de Jesus. Vejam, portanto, que já começa a ruir alguns equívocos, começam a se desfazer, se desmanchar. O primeiro deles, que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que foi criada por Kardec inventando do zero, partindo do nada. Não, ele partiu das escrituras sagradas. Só que analisando as escrituras sagradas, Kardec, que nasceu em um meio religioso e foi criado em outro, ele nasceu ali na França e depois foi estudar na Suíça. Ele teve a oportunidade de conhecer e vivenciar tanto o catolicismo quanto o protestantismo. E ele percebia que ambos, os católicos e os protestantes, essas igrejas que nós chamamos de protestantes ou crentes, né? Congregação Cristã, Igreja do Reino de Deus e tantas outras que são todas admiráveis, né? Pois todas têm por base o Evangelho de Jesus, com interpretações pessoais, por óbvio, né? De acordo com as premissas que eles acreditam.
Kardec vivenciou tudo isso. Ele vivenciou tanto o protestantismo como o catolicismo. E ele percebia que muitas pessoas repetiam as coisas sem saber do que estavam tratando. E ele, se debruçando sobre os evangelistas, ele fez um corte. Ele constatou que poderíamos dividir tudo que está constando das escrituras em 5 grandes partes. E eu vou pedir a permissão para ler para ficar mais didático, né? A primeira, os atos comuns da vida do Cristo. Então Kardec percebe que nas escrituras está ali relatado alguns atos comuns que o Cristo praticou da vida cotidiana. Será que ele frequentava um templo religioso? Será que ele se alimentava? Será que ele de fato nasceu? Será que ele foi registrado? Coisa do tipo, coisa que todos nós passamos. Então Kardec fala, olha, ali tem tudo isso. Então dizendo que Jesus nasceu numa cidade, foi para outra para evitar a perseguição, a sua mãe teve a gestação, como toda mulher, e assim sucessivamente. Ele se alimentava, inclusive, de frutas, verduras, legumes, peixes, e tantas outras coisas, mas esses são os atos comuns da vida do Cristo e que nós encontramos relatos ali nas escrituras sagradas. Esse é o primeiro bloco que Kardec percebe. O segundo, os milagres. Será que Jesus fez milagres? Será que de fato ele tinha algum poder que transcendia a nossa limitada capacidade? Então, analisando as escrituras, nós nos deparamos com várias narrativas dizendo que Jesus curava leprosos, restituía a visão a cegos, curava paralíticos, afastava espíritos que perturbavam as pessoas. Ele orientou Pedro a proceder ao lanço de uma rede no mar da Galileia, ali no Tiberíades, para retirar peixes. Nossa, será que ele atraiu os peixes? Será que ele criou os peixes? Isso tudo seria milagre, né? Ele andou sobre as águas e tantas outras coisas. Isso tudo a gente encontra ali também. E muitos, inclusive estudiosos do cristianismo, dizem que isso seria até mesmo um exagero. Por quê? Porque eles não compreendem como funcionava aquilo. Então eles vão falar o seguinte, isso aí é fantasia. E nós bem sabemos que não. Hoje, com o avançar da ciência, principalmente sobre as ondas, sobre o poder mental incidindo sobre objetos e tantas outras coisas, mais o poder criativo da mente, nós sabemos que, embora nós não sejamos capazes de realizar aquilo, Jesus o era. Então há ali relatos nos evangelistas sobre os milagres, que nós chamamos milagres, que originariamente milagre significa algo admirável e não algo fora das leis comuns, das leis ordinárias, as leis da natureza. Jesus não fez nada que não fosse possível que nós um dia venhamos a fazer, né? Ele mesmo disse, olha, se vocês tiverem fé, crerem no Pai, vocês farão tudo o que eu faço e coisas maiores ainda farão, como está registrado lá no Evangelho segundo João, capítulo 14, né? Onde vai falar ali da vinda do Consolador prometido e tantas outras coisas em que ele vai partir, ou seja, ele vai desencarnar, né? E tantas outras coisas mais. Mas enfim, os milagres, as profecias. Terceiro bloco, então, de narrativas constantes ali, registros constantes das escrituras do Novo Testamento. Essas profecias, o que seriam profecias? Muitos acham que profetizar é prever o futuro.
E outros já vão dizer que não, profecia tem um outro sentido, um outro significado, que é conhecer coisas desconhecidas, né? Será que Jesus profetizava? Kardec fala sim, há vários casos em que Jesus fez profecias, mas tudo de acordo com o sentido que cada um atribui. Nós poderíamos citar como exemplo aquela passagem quando ele é aprisionado, em que antecede um pouco a sua crucificação, em que as pessoas caçoando dele iam, cuspiam nele, o esbofeteavam e dizia: vai Jesus, profetiza. Veja, isso não é profecia propriamente dita, né? Segundo o sentido terminológico da palavra, mas as pessoas achavam que era. Olha só, mais um motivo pelo qual Kardec reputou muitíssimo importante a elaboração de uma obra visando esclarecer sobre os ditos e feitos de Jesus, né? Então, as profecias, vamos repetir, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias. Quarto, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja. Veja, primeiro a gente tem que desmistificar algo, o sentido da palavra dogma. Não vamos ficar entrando muito a fundo nessa questão, porque nós sabemos que as pessoas têm preconceitos, conceitos prévios, né? Então, quando se fala em dogma, eles acham que é algo negativo, algo ruim. Aí você fala assim: não, minha igreja não tem dogma, no movimento espírita não tem dogma. Mais uma vez, vai depender do sentido, do significado que você atribui a essa palavra. Tecnicamente falando, dogmas são premissas, máximas, algo que você tem como certo. E esse dogma pode ser algo pautado na comprovação objetiva da realidade, algo que é real, ou algo imaginário. Então, aquele algo imaginário que você acredita, mas não tem provas, a gente chama isso de um dogma fideísta. Aquilo que tem provas, né? Um dogma racional. Aí a gente começa a compreender que, olha, dogma, portanto, é uma máxima, um ensinamento que pode ser verdadeiro ou não. Quando verdadeiro, comprovado objetivamente, é um dogma racional. Quando não comprovado, é algo que você crê porque te convém ou coisa do tipo, é um dogma fideísta. Eles falam que são dogmas da fé, né? Mas a fé, para nós, pelo menos espíritas, é algo comprovado. Nós acreditamos porque compreendemos, porque aceitamos. Mas, enfim, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja. Muitas vezes as palavras de Jesus, analisadas sem o conhecimento do contexto em que foram ditas, sem conhecimento do significado que tinha a época de Jesus, acaba nos gerando equívocos, erros. Portanto, nós temos que compreender que analisar as escrituras demanda um pouquinho mais de boa vontade, responsabilidade e tantas outras coisas, né? A gente não pode simplesmente pegar uma frase, torná-la um jargão popular, sem saber o que significa, qual o sentido profundo daquilo. E a quinta parte que nós podemos dividir, ratear, né, todos os ensinamentos de Jesus, é o ensinamento moral. O ensinamento moral no sentido de o que Jesus disse que devemos fazer que é de fato importante. Ou seja, a moral significando uma orientação para o seu proceder, para o seu agir. Como se comportar diante das situações. Nós sabemos que tem aqueles 2 mandamentos básicos que nós repetimos por aceitarmos e que são fundamentais. Poderíamos até mesmo dizer que são dogmas que nós temos que aceitá-los.
que é o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E por que devemos amar a Deus sobre todas as coisas? Primeiro, pela sua grandeza, mas para nós constatarmos a grandeza de Deus, nós temos que compreendê-lo, senti-lo. Olha a importância disso. Então nós diríamos, a existência de Deus é um dogma racional. Amar ao próximo como a si mesmo. Por que eu devo amar alguém? Por que eu devo me privar de muitas coisas em prol de outrem? Sacrificar o meu interesse, abrir mão do meu interesse em prol de outro. Será que vale a pena? É útil? E por que seria? Por que será que vale a pena? A gente tem que compreender o porquê disso, para fazermos conscientes, aderirmos àquilo de forma consciente. Então, repetindo, para não fugirmos muito do assunto, os ensinamentos constantes dos relatos dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 evangelistas, mais Paulo apóstolo também, que faz parte da Boa Nova, né? Tiago, as cartas de Tiago, carta de Tiago, as cartas de Pedro e tantas outras cartas ali, né? A gente poderia dizer que trazem sobre Jesus. Primeiro, o que ele fazia da vida dele, como foi a vida dele, os atos comuns que nós também temos, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para a instituição dos dogmas da igreja e o ensinamento moral. Mas, Vinícius, o Evangelho segundo o Espiritismo trata dos 5 aspectos? Não. Kardec restringe a análise da parte de cunho moral. Então, o que é, afinal de contas, o Evangelho segundo o Espiritismo? É uma coordenação estabelecida por Kardec dos ensinamentos morais da vida do Cristo, dos ensinamentos dele que nos foram transmitidos via evangelistas, via escritura sagrada, e que nos orientam em como proceder diante da vida para conseguirmos aquilo que muito desejamos, que é a tão almejada felicidade. Quando questionados, quem de nós não responderá? O que você mais deseja na vida? Logo nos vem à mente, ser feliz. Nós que acreditamos numa vida além da carne, nós vamos falar o seguinte, olha, não me interessa tanto o aspecto material, é importante sim, mas não é ele o meu objetivo de viver. O meu objetivo de viver é conseguir me transformar numa pessoa feliz. Será possível isso? Aí a gente vai questionando, por que alguns nascem na abastança, outros na miséria, uns com doença, outros com saúde e tantas outras coisas mais? Será que de fato vale a pena eu abdicar dos meus interesses em prol de um interesse maior e tantas outras coisas? Então Kardec pensou tudo que se referia à essência da nossa vida, aquilo que deve nos tocar de forma direta, que é o ensinamento moral, portanto, compreendido, repito, como uma forma de proceder diante da vida, compreendendo o porquê daquilo. Kardec separa isso e organiza de uma forma didática, pedagógica, os ensinamentos de Jesus que tratam da moral. Aí ele vai dizer ali, o objetivo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, portanto, nada mais é do que facilitar a compreensão dos ensinamentos morais que Jesus nos legou, que Jesus nos transmitiu, para que nós possamos nos comportar de acordo com o que de fato é importante e assim compreender o porquê. Querem ver um exemplo?
Nós muitas vezes dizemos assim, ó, mas eu consigo compreender os ensinamentos lendo direto na Bíblia. Será? Então vamos lá, ó. Se a gente pegar a parábola do bom samaritano, em que Jesus vai e narra uma parábola quando questionado quem seria o próximo que ele deveria amar. Quem era o próximo da pessoa? E Jesus diz assim, olha, transitava uma pessoa, descia de Jerusalém para Jericó, ali ela foi assaltada, ficou despojada de seus bens, jogada à margem, passou um levita, passou um sacerdote e ninguém estendeu a mão àquele rapaz que estava indigente ali no momento. Depois veio um samaritano, estendeu as mãos, amparou, levou até uma estalagem, pagou para que ele fosse tratado ali na sua ausência, que ele tinha outros compromissos, deu os primeiros atendimentos, aquilo que nós poderíamos chamar dos primeiros socorros, fez tudo isso. E Jesus pergunta, dos três, quem foi o próximo daquele sujeito que foi assaltado, agredido e ficou jogado à margem do caminho? Aí vem a resposta, o samaritano. Daí o nome da parábola, parábola do bom samaritano. Mas se nós não compreendermos por que Jesus, quem eram os samaritanos, por que Jesus disse para os fariseus que quem amou o próximo foi um samaritano? Será que isso é importante? Aí Kardec vai, ao longo da obra Segundo o Espiritismo, nos situando e compreendendo todos os ensinamentos de Jesus que nos são importantes, que nos tocam de forma imediata se nós queremos de fato conquistar a felicidade. Então, se queremos ser felizes, nós temos que aceitar a condução que Jesus nos propõe. Para isso, nós temos que saber qual é esse caminho que eles nos propõem, por que aceitar aquilo e como agir diante da vida. É o jugo de Jesus. Jugo, que é aquele madeiro que se colocava no dorso dos animais para conduzi-los. Então, para nós compreendermos o que é o jugo de Jesus, nós temos que saber o que é o jugo e o que de fato ele está querendo nos dizer. Vinde a mim, vós que sofreis, que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Vejam, se nós estamos sofrendo alguma coisa, o Cristo pode nos aliviar. Basta que a gente se dirija até Ele. O que é isto? O que significa, simboliza esse ir ao encontro de Jesus? E ele continua, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha, tomar o jugo de Jesus, ele vai colocar algo no nosso ombro para nos conduzir? Ou será que é uma metáfora em que ele está nos dizendo, aceite os meus conselhos, que assim você encontrará paz para as suas vidas? Olha a importância disso. Portanto, se nós nos debruçarmos sobre os ensinamentos do Evangelho sem algumas noções, sem alguns conceitos, nós não seremos capazes de extrair a sua essência. É este o propósito do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. É o único que faz isto? Não. Nós sabemos que outras vertentes religiosas também têm aqueles que interpretam os ensinamentos de Jesus. Como diz Kardec, muitos tratados já foram escritos sobre os ensinamentos de Jesus, mas de uma forma facilmente compreensível pelas pessoas, com esclarecimentos sem os quais nós não conseguiremos extrair todo o preceito de Jesus. Creio que somente a doutrina espírita foi capaz de nos legar. E nós estudamos outras obras, outras obras e outras vertentes religiosas.
temos que contar também com muita boa contribuição de outros estudiosos, né? Eles têm muito a nos acrescentar. Por isso que nós não podemos incorrer no equívoco de refutarmos tudo que não é oriundo de Kardec. Por certo, Kardec será o filtro para nós. E por quê? Porque ele se debruçou como poucos, como ninguém, segundo a minha concepção, creio eu que tenha sido aquele que melhor se debruçou sobre os ensinamentos de Jesus e nos facilitou a compreensão do ensinamento moral constante dos evangelistas e dos apóstolos do cristianismo primitivo, né? Cristianismo primitivo. Acho que é isso. Queria, portanto, terminar de uma forma simples, dizendo assim: esclarecido o que é, materialmente falando, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ensinamento compreensível das máximas morais do Cristo, nós podemos defini-lo também como um manual, um roteiro de luz para que a gente consiga a tão desejada felicidade. Se nós quisermos de fato sermos felizes, só há um caminho, e esse caminho é Jesus. E para percorrermos esse caminho, temos que saber qual ele é, para onde ele nos leva, quais são as armadilhas, os perigos que nós encontraremos. E tudo isso nós encontramos nos evangelistas, mas de uma forma às vezes velada, alegórica, e que Kardec nos facilita a compreensão. Meus irmãos, minhas irmãs, eram essas reflexões que eu queria trazer, lembrando ainda, isso às vezes a gente falha, né? Que somos espíritos imperfeitos, ainda cometemos muitos erros. Muitas vezes nós sabemos disso tudo, mas deixamos o Evangelho um pouco de lado. Então fica aqui também o nosso pedido para que a gente não abandone esta obra, para que a gente tenha sempre como um manual mesmo em nossas mãos. Por quê? Para que a gente não se perca, para que a gente não caia em armadilhas que muitas vezes são criadas por nós mesmos, aquilo que nós chamamos de armadilhas do ego, né? Às vezes a gente se deixa conduzir por caminhos que não são agradáveis e não nos levarão a bons destinos. E a nossa rogativa é: tenhamos sempre este manual em mãos. Ele nos manterá sempre confiantes, com fé, porque saberemos o que de fato nós somos, espíritos imortais. Espíritos transitando pelo carreiro das reencarnações, buscando o autoaprimoramento, a conquista da paz. E isso só é possível, nós só conseguiremos se seguirmos a rota que Jesus traçou. E o Evangelho nos mostra qual é essa rota. O Evangelho segundo o Espiritismo nos detalha esta rota, nos esclarece sobre aquilo que nós não seríamos capazes de compreender por nós mesmos. Então é isso. Fica aqui meu apelo, meus votos para que todos se mantenham confiantes sempre. E para isto, o Evangelho segundo o Espiritismo é, na minha visão, sem dúvida, um manual mais aprimorado que tem para que a gente consiga e não transviemos, não nos desviemos do caminho. Meu muito obrigado a todos, meus votos de muita paz, muita luz a todos. E quem sabe em breve estaremos juntos novamente aí no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, podendo abraçar a todos. Em nome do
nosso querido Ariovaldo, sintam-se todos abraçados, sintam-se todos com o nosso mais ardente calor abraçando-os, e que vocês consigam sempre manter essa família unida que gira em torno desta casa de luz. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe sempre.